Poucos sabem disso. Você sabia que algumas das coisas mais estranhas de Stranger Things não são tão fictícias assim? E que, ao longo da história, cientistas e governos realmente conduziram experimentos tão bizarros que parecem ter saído diretamente do laboratório de Hawkins? Talvez você ache que tudo isso é exagero de série. Mas a verdade é que o mundo real já foi palco de experiências que até hoje deixam mais perguntas do que respostas. Se você gosta de mistério, ciência estranha e fatos que quase ninguém comenta, fica comigo até o final. E já aproveita agora, se inscreve no canal, poucos sabem disso. Deixa o like, compartilha com alguém que ama Stranger Things e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Stranger Things mistura ficção científica, conspirações, experimentos secretos e mistério psicológico. Mas o que pouca gente sabe é que muitos desses elementos foram inspirados em estudos reais, projetos militares verdadeiros e pesquisas científicas que realmente aconteceram, principalmente durante períodos de tensão como a Guerra Fria. Poucos sabem disso. Mas durante a Guerra Fria, a CIA conduziu um programa real chamado Projeto MK-Ultra. O objetivo era tentar entender se seria possível controlar ou influenciar a mente humana. Para isso, cientistas usaram drogas psicoativas, isolamento extremo, hipnose, privação sensorial e técnicas psicológicas agressivas. Muitas pessoas foram submetidas a esses testes sem sequer saber que estavam participando de um experimento. Os pesquisadores queriam descobrir até onde a mente humana poderia ser levada e quais limites poderiam ser quebrados. Anos depois, o próprio governo dos Estados Unidos confirmou a existência do projeto. Embora muitos documentos tenham sido destruídos, o que só aumentou o mistério em torno do que realmente aconteceu. Outro ponto pouco conhecido é que durante décadas militares, investigaram algo chamado visão remota. A ideia era usar a mente humana como uma ferramenta de espionagem. Pessoas treinadas tentavam descrever locais distantes, como bases militares, prédios secretos ou salas fechadas, sem nunca terem estado lá fisicamente. Esses testes foram levados a sério por anos, com relatórios oficiais e investimento governamental. Mesmo sem provas conclusivas, o simples fato de isso ter sido estudado mostra o quanto a ciência estava disposta a explorar territórios invisíveis da mente. Existe também um dos casos mais controversos da história militar moderna, conhecido como o Experimento de Filadélfia. Segundo relatos que circulam há décadas, a Marinha dos Estados Unidos teria tentado tornar um navio invisível aos radares. O que se diz é que algo deu errado e o navio teria desaparecido por alguns instantes. Nunca houve confirmação oficial de que isso realmente aconteceu dessa forma, mas o caso se tornou um dos maiores mistérios científicos do século passado, alimentando teorias e inspirando obras de ficção até hoje. Outro projeto frequentemente associado a Stranger Things é o chamado Projeto Montauk. Relatos afirmam que experimentos secretos teriam sido realizados envolvendo o controle mental, estímulos psíquicos extremos e pesquisas sobre percepção da realidade. Embora muitos detalhes sejam contestados e tratados com cautela, o Projeto Montauk se tornou um símbolo da ideia de experimentos indo longe demais, ultrapassando limites éticos em nome do avanço científico. A ciência também tentou investigar algo ainda mais sutil: a comunicação mental em experimentos conhecidos como Ganzfeld. Pessoas eram colocadas em ambientes completamente controlados, sem estímulos visuais ou sonoros claros, tentando enviar ou receber informações apenas pela mente. Os resultados nunca foram totalmente aceitos pela comunidade científica, mas os experimentos existiram e mostram que a possibilidade de telepatia foi levada a sério por pesquisadores durante um período significativo. Assim como na série, a privação sensorial também é algo real. Câmaras de privação sensorial foram usadas para estudar o funcionamento da mente humana em ambientes sem estímulos externos. Muitas pessoas relataram experiências intensas, como distorção do tempo, alucinações e sensação de separação do corpo. Esses relatos não são apenas histórias isoladas, mas fazem parte de estudos documentados sobre consciência e percepção. Pesquisadores também se dedicaram a estudar as ondas cerebrais e como elas influenciam emoções, comportamento e tomada de decisões. Experimentos analisaram se estímulos externos poderiam induzir estados mentais específicos, como foco extremo, calma profunda, ou até medo. Embora isso não represente controle mental direto, mostra o quanto a mente pode ser influenciada por fatores externos, algo que Stranger Things explora de forma dramática. Outro campo intrigante é o estudo das experiências de quase-morte. Pesquisadores investigam o que acontece com a mente humana quando alguém chega muito perto da morte. Relatos de sensação de sair do corpo, ambientes desconhecidos e perda da noção de tempo são comuns
em diferentes culturas e épocas. Essas experiências levantam perguntas profundas sobre consciência e realidade, fazendo muita gente comparar esses relatos a uma espécie de mundo paralelo da mente. Pouca gente sabe, mas também existiram tentativas de estudar formas de comunicação profunda, não verbal, entre humanos e animais. A ideia era entender se existiria algum tipo de percepção ou conexão além das palavras, mesmo sem resultados conclusivos. Esses estudos ajudaram a expandir o debate sobre consciência e inteligência em diferentes espécies. Por fim, cientistas investigaram se estados mentais poderiam influenciar reações físicas do corpo de maneira significativa. Pesquisas analisaram como pensamentos, emoções e crenças afetam o sistema nervoso, o sistema imunológico e até a percepção da dor. Mesmo sem respostas definitivas, essas investigações reforçam uma ideia inquietante. A mente humana ainda é um território amplamente desconhecido. Esses fatos mostram que a realidade pode ser tão estranha quanto a ficção, e que Stranger Things talvez não esteja tão distante do mundo real quanto parece. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Poucos sabem disso. Deixa o like, compartilha com alguém que ama mistérios e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora me conta, qual desses fatos mais te surpreendeu? Obrigado por assistir.